Existe um momento muito específico em que a vida deixa de ser um campo de batalha e começa a se tornar um lugar habitável novamente. E esse momento não acontece quando tudo se resolve. Não acontece quando os problemas somem, nem quando você finalmente entende tudo o que está acontecendo. Ele acontece quando você percebe, com honestidade, que não é a vida que está pesada, é a forma como você está tentando carregá-la com a cabeça. A maioria das pessoas acorda todos os dias já atrasada por dentro, atrasada em relação ao presente, vivendo alguns passos à frente do próprio corpo, pensando no que precisa resolver, no que deu errado ontem, no que pode dar errado amanhã, e sem perceber, passa o dia inteiro reagindo a pensamentos como se eles fossem a realidade. É aí que o ego assume o volante, não como um vilão gritante, mas como uma voz aparentemente sensata, preocupada, responsável. Uma voz que vive dizendo como as coisas deveriam ser, como as pessoas deveriam agir, como você deveria estar se sentindo agora. E quando você entra nessa conversa, a vida simples de agora vira um problema psicológico enorme. O ponto de partida para sair desse controle não é brigar com essa voz, não é tentar calar a mente à força, não é se tornar alguém espiritualizado ou diferente do que você é. O ponto de partida é muito simples e justamente por isso tão ignorado. É voltar para este instante. Voltar para o que está acontecendo agora, antes que a mente coloque camadas e mais camadas de interpretação por cima. Veja como a mente funciona. Existe uma situação concreta. Algo está acontecendo. Um atraso, uma conversa difícil, uma dor no corpo, uma decisão a ser tomada. Isso por si só é o que é. Mas em segundos a mente entra dizendo: isso não deveria estar acontecendo, isso é injusto, isso vai dar errado, isso diz algo sobre quem eu sou. E pronto, o agora simples se transforma em um drama mental. Trazer a atenção de volta ao presente não é um conceito bonito, é uma atitude prática, é quase um gesto interno de humildade. Você para, respira e pergunta, de verdade: o que está acontecendo agora? E não o que eu penso sobre o que está acontecendo, mas o que está acontecendo de fato. Quando você faz isso, algo começa a mudar, porque o ego só sobrevive no tempo psicológico, no passado relembrado, no futuro imaginado. No agora, ele perde força. Outra pergunta simples, mas poderosa é: há algo que posso fazer agora? Não amanhã, não quando eu entender tudo, agora. Se há algo a fazer, você faz, sem drama, sem criar uma identidade em torno do problema. E se não há nada a fazer, você descansa no fato de que neste momento está tudo exatamente como está. Isso não é resignação, é inteligência, porque resistir ao que é, internamente, é como brigar com a gravidade. Você pode gastar energia, mas não vai ganhar. Quando você se torna amigo do momento presente, algo profundo acontece. A mente perde o chão, o ego não encontra onde se apoiar, e pela primeira vez, talvez, você sente um espaço interno, um silêncio vivo, uma clareza que não vem do pensamento. É desse espaço que surge a ação correta, não a reação impulsiva, não a defesa automática, mas uma resposta alinhada com a realidade. Esse é o início de uma vida mais sábia, não porque você controlou o ego, mas porque parou de alimentá-lo com resistência. E é exatamente daqui que começa qualquer mudança real. Deixei um link abaixo nos comentários para você conhecer um guia inspirado em Eckhart Tolle, um e-book com 30 jeitos para o silêncio interior. São 30 jeitos diferentes para você aplicar um por dia durante 30 dias e praticar a silenciar sua mente. Confira!
Quando falamos em tornar-se amigável com o momento presente, muita gente escuta isso como algo abstrato, bonito, mas distante da vida real. Então, vamos trazer isso para o chão, para o dia comum, para a vida como ela realmente acontece. Ser amigável com o agora não é gostar de tudo o que acontece, não é bater palmas para a dor, nem sorrir para situações difíceis. É algo mais simples e, ao mesmo tempo, mais profundo. É parar de entrar em guerra com a realidade. Veja como isso acontece na prática. Algo acontece, uma perda, um erro, uma atitude de alguém que te frustra, um imprevisto que muda seus planos. O fato já está ali, ele já aconteceu, mas a mente entra dizendo: isso não deveria ter acontecido, isso é absurdo, isso não é justo. E nesse exato momento nasce o sofrimento psicológico. Porque uma coisa é lidar com a situação, outra coisa é discutir mentalmente com a existência. Discutir com o que é como discutir com o céu porque está chovendo, ou com o mar porque a onda veio forte. Não muda nada, só cansa. Essa resistência interna virou algo tão comum que parece normal. As pessoas acham que sofrer assim faz parte, que é sinal de inteligência, de responsabilidade, de caráter. Mas, na verdade, é apenas um hábito mental não questionado. Quando você diz internamente, isso não deveria ser assim, você cria uma divisão dentro de você. De um lado, a realidade. Do outro, uma história sobre como ela deveria ser. E você fica preso no meio. Aceitar o momento presente não significa dizer, está tudo ótimo. Significa dizer, é isso que está acontecendo agora. Só isso. E quando essa frase é sentida de verdade, algo relaxa por dentro. Aceitar não é cruzar os braços, não é desistir, não é se tornar passivo. É parar de desperdiçar energia brigando com o fato consumado, para então poder agir com clareza. Veja a diferença. Quando você reage a partir da resistência, sua ação nasce da raiva, do medo ou do ressentimento. Quando você age a partir da aceitação, sua ação nasce da lucidez. Uma ação pode até ser firme, pode ser um limite, uma decisão difícil, uma mudança radical, mas ela vem sem veneno interno, e isso muda tudo. Existe uma frase silenciosa que transforma a relação com a vida. Ela não precisa ser dita em voz alta, ela é sentida. Ok, é isso. Não como quem se rende derrotado, mas como quem para de lutar contra o vento. Quando você se alinha com o agora, a mente perde o argumento. O ego não tem mais contra o que lutar, porque o ego vive do conflito. Ele precisa de isso não deveria ser assim para existir. Quando você abandona esse conflito interno, sobra presença. E presença não é algo místico, é estar inteiro onde o corpo está. É perceber o que sente sem dramatizar. É enxergar a situação sem colocar um filme por cima. Nesse espaço, algo novo surge, uma inteligência silenciosa, uma sabedoria prática. Você começa a perceber que muitas dores não vêm da situação, mas da resistência a ela. E quando essa resistência cai, mesmo que a situação continue, o sofrimento diminui. Isso não te enfraquece, te fortalece. Porque agora você não está gastando energia lutando contra a realidade. Você está disponível para responder a ela. Esse é um ponto de virada real, não teórico, não filosófico. É aqui que a vida começa a ficar mais leve por dentro, mesmo quando por fora ela ainda exige muito. E é exatamente desse lugar que nasce uma mudança verdadeira, não forçada, não reativa, mas alinhada com o que é. Nem sempre a aceitação acontece no primeiro instante.
E tudo bem reconhecer isso. Às vezes o momento chega, a situação se impõe, e antes que a consciência consiga entrar, a reação já tomou conta. É aí que surge a irritação. Aquela contração interna, aquele aperto no peito, aquele calor que sobe. A irritação não aparece do nada. Ela é sempre um sinal, um aviso silencioso de que houve resistência. Em algum ponto, mesmo que muito rápido, a mente disse: isso não deveria estar acontecendo. As coisas não eram para ser assim. As pessoas deveriam saber melhor. E quando esse pensamento passa despercebido, a emoção assume o controle. Muita gente acredita que o problema é sentir irritação, mas não é. O problema é o que fazemos depois que ela aparece. Normalmente existem 3 caminhos inconscientes: justificar, reprimir ou alimentar. Justificar é quando você cria uma história para provar que está certo em se sentir assim. Reprimir é fingir que não está sentindo nada, enquanto o corpo grita. Alimentar é repetir o filme mental, reforçando a raiva, o incômodo, a indignação. Nenhum desses caminhos liberta, mas existe um 4º caminho, simples, direto e profundamente transformador: aceitar a própria irritação. Isso pode soar estranho, porque fomos ensinados a aceitar apenas estados bons, calma, paz, alegria, mas a verdadeira consciência começa quando você consegue dizer, sem drama: estou irritado agora. Não como quem se julga, nem como quem se explica, mas como quem constata um fato. Nesse momento, algo muito importante acontece. Você deixa de ser a irritação e passa a ser aquele que percebe a irritação. Essa mudança é sutil, mas poderosa. A emoção continua ali, mas agora existe espaço. E onde existe espaço, o ego enfraquece, porque o ego precisa que você se confunda com o estado emocional. Ele precisa que você diga: eu sou assim, eu sou nervoso, eu sou estressado. Quando você apenas reconhece o que está acontecendo sem colocar identidade nisso, o jogo muda. Dizer internamente "estou irritado agora" não resolve o problema externo, mas dissolve grande parte do problema interno, e isso já é libertador. Veja como isso funciona no corpo. Quando você para de resistir à irritação, o corpo começa a soltar. A respiração se aprofunda, a tensão perde força. Não porque você mandou-a embora, mas porque você parou de lutar contra ela. Aceitar a irritação não é dar permissão para agir de forma inconsciente. Pelo contrário, é exatamente o que impede que ela te controle. Quando você tenta não sentir, ela cresce. Quando você tenta justificar, ela se fortalece. Quando você observa, ela se transforma. Esse é um ponto que poucas pessoas percebem. A emoção não quer ser combatida, ela quer ser vista. Quando você a vê sem resistência, ela cumpre seu ciclo e se dissolve. Isso exige coragem, não a coragem de enfrentar o mundo, mas a coragem de ficar presente consigo mesmo, de não fugir para distrações, de não se perder em explicações, de não terceirizar a responsabilidade pelo seu estado interno. Esse movimento simples, reconhecer o que está acontecendo dentro de você, já é consciência em ação. Mesmo que você tenha perdido a primeira chance de aceitar a situação, a segunda chance sempre existe. Aceitar o que você está sentindo agora, e isso é profundamente humano. Não existe despertar sem atravessar emoções. Não existe presença sem honestidade interna. Quando você para de brigar com a própria irritação, algo amadurece em você. Uma estabilidade silenciosa. Você percebe que não precisa estar sempre bem para estar consciente.
que não precisa esperar a calma para estar presente. A presença cabe até na irritação. E quando você descobre isso, a vida deixa de ser uma tentativa constante de controle e passa a ser um espaço de aprendizado real. É assim que a consciência cresce, não evitando estados difíceis, mas iluminando-os. Quando você aceita plenamente a emoção que surgiu, algo quase invisível acontece por dentro. Mas os efeitos são profundos. A emoção para de ser um inimigo e deixa de ser um problema pessoal. Ela passa a ser apenas o que sempre foi, uma experiência temporária no corpo. O que mantém emoções desagradáveis vivas não é a emoção em si, é o pensamento que gira em torno dela. É a história que a mente conta, é o "por que isso comigo?", é o "isso não deveria estar aqui", é o "eu não posso sentir isso". Esses pensamentos funcionam como combustível. Sem eles, a emoção não se sustenta. Quando você observa uma emoção sem julgamento, algo curioso acontece. Ela começa a se mover, a mudar de intensidade, a perder a forma. Porque emoções não são sólidas. Elas parecem sólidas quando são interpretadas, quando ganham um nome, uma narrativa, uma identidade. Mas quando você deixa de narrar, quando para de explicar, quando não entra no "isso significa tal coisa", ela vira sensação. Talvez um aperto, um peso, um calor, uma vibração. Só isso. E sensações, quando não são combatidas, passam. Veja como fazemos o oposto na maior parte do tempo. Sentimos algo e imediatamente pensamos sobre aquilo. Isso é errado, isso é perigoso, isso não deveria estar aqui. Esses pensamentos não aliviam, eles endurecem. Aceitar a emoção não é analisá-la, não é entendê-la, não é justificá-la. É permitir que ela exista sem resistência. E isso exige maturidade interna, porque o ego prefere explicar do que sentir, prefere falar sobre a emoção do que estar com ela. Mas quando você fica com a emoção, sem história, ela não encontra onde se agarrar. É como tentar segurar fumaça. Quanto mais você tenta, mais ela escapa. Quando você aceita plenamente a emoção que surgiu, algo quase invisível acontece por dentro. Mas os efeitos são profundos. A emoção para de ser um inimigo e deixa de ser um problema pessoal. Ela passa a ser apenas o que sempre foi, uma experiência temporária no corpo. O que mantém emoções desagradáveis vivas não é a emoção em si, é o pensamento que gira em torno dela. É a história que a mente conta, é o "por que isso comigo?", é o "isso não deveria estar aqui", é o "eu não posso sentir isso". Esses pensamentos funcionam como combustível. Sem eles, a emoção não se sustenta. Quando você observa uma emoção sem julgamento, algo curioso acontece. Ela começa a se mover, a mudar de intensidade, a perder a forma. Porque emoções não são sólidas. Elas parecem sólidas quando são interpretadas, quando ganham um nome, uma narrativa, uma identidade. Mas quando você deixa de narrar, quando para de explicar, quando não entra no "isso significa tal coisa", ela vira sensação. Talvez um aperto, um peso, um calor, uma vibração. Só isso. E sensações, quando não são combatidas, passam. Veja como fazemos o oposto na maior parte do tempo. Sentimos algo e imediatamente pensamos sobre aquilo. Isso é errado, isso é perigoso, isso não deveria estar aqui.
Esses pensamentos não aliviam, eles endurecem. Aceitar a emoção não é analisá-la, não é entendê-la, não é justificá-la. É permitir que ela exista sem resistência. E isso exige maturidade interna, porque o ego prefere explicar do que sentir, prefere falar sobre a emoção do que estar com ela. Mas quando você fica com a emoção, sem história, ela não encontra onde se agarrar. É como tentar segurar fumaça. Quanto mais você tenta, mais ela escapa. Quando você aceita plenamente a emoção que surgiu, algo quase invisível acontece por dentro. Mas os efeitos são profundos. A emoção para de ser um inimigo e deixa de ser um problema pessoal. Ela passa a ser apenas o que sempre foi, uma experiência temporária no corpo. O que mantém emoções desagradáveis vivas não é a emoção em si, é o pensamento que gira em torno dela. É a história que a mente conta, é o por que isso comigo, é o isso não deveria estar aqui, é o eu não posso sentir isso. Esses pensamentos funcionam como combustível. Sem eles, a emoção não se sustenta. Quando você observa uma emoção sem julgamento, algo curioso acontece. Ela começa a se mover, a mudar de intensidade, a perder a forma. Porque emoções não são sólidas. Elas parecem sólidas quando são interpretadas, quando ganham um nome, uma narrativa, uma identidade. Mas quando você deixa de narrar, quando para de explicar, quando não entra no isso significa tal coisa, ela vira sensação. Talvez um aperto, um peso, um calor, uma vibração. Só isso. E sensações, quando não são combatidas, passam. Veja como fazemos o oposto na maior parte do tempo. Sentimos algo e imediatamente pensamos sobre aquilo. Isso é errado, isso é perigoso, isso não deveria estar aqui. Esses pensamentos não aliviam, eles endurecem. Aceitar a emoção não é analisá-la, não é entendê-la, não é justificá-la. É permitir que ela exista sem resistência. E isso exige maturidade interna, porque o ego prefere explicar do que sentir, prefere falar sobre a emoção do que estar com ela. Mas quando você fica com a emoção, sem história, ela não encontra onde se agarrar. É como tentar segurar fumaça. Quanto mais você tenta, mais ela escapa. A aceitação dissolve estados desagradáveis de forma surpreendente. E isso surpreende porque fomos ensinados ao contrário. Fomos ensinados que precisamos lutar, controlar, eliminar. Mas a vida interna não funciona assim. Aquilo que você permite se transforma. Aquilo que você combate se fortalece. Quando você não tenta se livrar da emoção, ela não precisa mais lutar para existir. Esse é o ponto-chave. A emoção luta quando sente que não é bem-vinda, quando percebe rejeição, quando encontra resistência. No instante em que você diz internamente: tudo bem, você pode estar aqui. Algo relaxa. Não porque você concorda, mas porque parou de brigar. E sem luta, não há tensão. Muitas pessoas passam a vida inteira tentando resolver emoções, sem nunca realmente senti-las. E por isso, elas voltam, repetidas vezes, com nomes diferentes, mas com a mesma raiz. Quando você observa uma emoção sem julgamento, você se posiciona fora dela. Você deixa de ser o estado e passa a ser a consciência do estado. Isso não te torna frio nem distante, te torna inteiro. Porque agora você não está reagindo automaticamente, você está presente. E presença é cura silenciosa. Não porque muda o passado,
mas porque muda sua relação com o agora. Quando você entende, na prática, que emoções são fenômenos passageiros, você deixa de ter medo delas. E quando o medo acaba, o poder delas diminui. Você começa a perceber que não precisa estar bem para estar consciente, que não precisa estar calmo para estar presente. A presença comporta tudo. Ela comporta tristeza, irritação, insegurança, cansaço. E por comportar, transforma. Esse entendimento muda a forma como você vive, como você se relaciona, como você age. Porque agora suas decisões não nascem do impulso, mas da clareza. E isso não é teoria, é prática diária, é treino interno. Toda vez que uma emoção surge, você tem uma escolha: alimentar ou observar. Quando você escolhe observar sem narrativa, sem julgamento, você está escolhendo liberdade. E essa liberdade não faz barulho, mas muda tudo. Os estados de humor são um dos exemplos mais claros de como a inconsciência age de forma silenciosa na vida das pessoas. Tão silenciosa que, na maioria das vezes, ninguém percebe. A pessoa acorda diferente, mais pesada, mais impaciente, mais fechada, e segue o dia inteiro acreditando que aquilo é ela. Ela fala diferente, responde diferente, julga diferente, decide diferente. E em nenhum momento percebe que não está sendo livre, está sendo conduzida. O mau humor, quando não é visto, vira uma lente. Tudo passa por ele. As pessoas parecem mais irritantes, os problemas parecem maiores, a vida parece injusta. E o mais curioso é que a pessoa acha que está enxergando a realidade, quando na verdade está enxergando o mundo através de um estado interno. Esse é o ponto-chave. O problema não é estar de mau humor, isso faz parte da experiência humana. O problema é quando o humor toma o volante e você vai no banco de trás. Quando alguém consegue dizer com honestidade: estou de mau humor agora, algo importante já aconteceu. Houve um pequeno afastamento, um pequeno espaço. Já não é mais eu sou assim, é algo está acontecendo em mim. E essa diferença muda tudo. A inconsciência começa exatamente quando esse reconhecimento não existe. Quando o humor age através da pessoa, quando ele fala pela boca dela, quando ele escreve as mensagens, quando ele toma decisões. Nesse estado, a pessoa acredita que seus pensamentos são fatos, que suas reações são justificadas, que sua dureza é coerente. E não percebe que está sendo usada por um estado emocional temporário. O mau humor não é inteligente, mas quando ele se mistura com a mente, parece convincente. Ele cria argumentos, justificativas, histórias bem elaboradas e a pessoa entra nisso, sem perceber. É assim que relacionamentos se desgastam, que palavras machucam, que decisões precipitadas são tomadas. Tudo sob o comando de um estado interno não observado. Quando você está identificado com um humor, ele vira identidade. Você não sente um mau humor, você se torna um mau humor. E enquanto essa identificação existe, não há escolha. Você reage, não responde, reage. A consciência começa quando você percebe: isso não sou eu, isso está passando por mim. Esse simples reconhecimento cria um espaço de liberdade. O humor pode continuar ali, mas agora ele não manda. Você começa a perceber a diferença entre sentir algo e ser aquilo. Essa distinção é uma das maiores viradas internas que uma pessoa pode ter, porque a partir dela, você deixa de ser refém dos seus estados, você passa a observar. E observar não é se distanciar da vida, é se aproximar com lucidez. Quando o humor é visto, ele perde autoridade, não porque você o combate,
mas porque ele foi desmascarado, ele já não age no escuro. A maioria das pessoas vive no piloto automático emocional e chama isso de personalidade. Mas personalidade, muitas vezes, é apenas um conjunto de estados não observados. Quando você começa a perceber seus humores, você começa a se libertar deles. Não de uma vez, não de forma perfeita, mas gradualmente. Cada vez que você percebe um estado antes que ele se transforme em palavra ou ação, você interrompe um padrão antigo, e isso é maturidade emocional. Não é nunca ficar mal, é não deixar o mal-estar conduzir sua vida. Você passa a entender que não precisa estar bem para estar consciente, que não precisa estar alegre para estar presente. A presença cabe em qualquer estado, e quando você vive assim, a vida externa pode até continuar desafiadora, mas a vida interna ganha estabilidade. Você deixa de ser empurrado pelos humores e passa a caminhar com mais clareza. Esse é um novo jeito de viver, mais honesto, mais responsável, mais livre. E tudo começa com algo simples: perceber o que está acontecendo dentro de você, antes que isso decida por você. A presença consciente surge quando você começa a se perceber além do turbilhão interno. Quando, em vez de ser arrastado por suas emoções, você se coloca no papel de observador. E ao assumir essa posição, algo muito profundo começa a acontecer. Você começa a ver seus estados emocionais não como algo que define quem você é, mas como uma energia que passa por você. O humor, o medo, a raiva, esses sentimentos deixam de ser parte da sua identidade e passam a ser simplesmente o que são: fenômenos temporários fluindo dentro de você. Essa mudança de perspectiva é radical, porque a maioria das pessoas vive acreditando que o que sente é quem ela é, mas não é. Quando você se torna a testemunha do que está acontecendo dentro de você, a situação muda de figura. Você se torna um espectador e a emoção perde seu poder. Ela já não manda na sua mente, não controla suas palavras, não determina suas ações. Veja, não é que você não sinta mais, as emoções continuam ali. Elas vão e vêm, mas agora você as vê como visitantes, não como mestres. Você já percebeu que quando está muito identificado com um estado emocional, ele toma conta de tudo? Ele contamina seus pensamentos, suas palavras, seus comportamentos. Ele cria um ciclo vicioso, onde cada pensamento negativo alimenta outro, até você se sentir preso em uma prisão invisível. Clique em gostei se você curtiu esse conteúdo. Compartilhe com alguém que você acha que também pode gostar. Nos ajude se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito. E deixe nos comentários sua reflexão sobre o vídeo.